Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Na região sul do nosso país, todos os estados estão em uma situação crítica na rede pública de saúde. Na região norte, Rondônia não tem mais leitos de UTI adulta disponíveis, por exemplo. Olha que situação complicada também no Acre, que tem 92,5% dos leitos de UTI ocupados na rede pública. Na região centro-oeste, o que mais preocupa até o momento é o Distrito Federal, onde está a capital do país, gente. 97,52% da rede pública totalmente ocupados. Recordes de mortes e de cidades com ocupação máxima de leitos de UTI. Nas palavras do governador João Dória, o estado de São Paulo vive o pior momento desde o início da pandemia. Por isso, já era esperado o anúncio da última quarta-feira. Quero dizer que na classificação do Plano São Paulo, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, todo o estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do Plano São Paulo a partir do próximo sábado, 6 de março, até o dia 19 de março, sexta-feira. São 14 dias de fase vermelha. A partir desse sábado, então, o estado mais rico do Brasil fecha quase tudo para conter o avanço da Covid-19. Bares, shoppings, museus e todos os estabelecimentos e atividades não essenciais ficam de portas fechadas por 2 semanas. Apesar da medida parecer dura para alguns, ainda está muito longe, do lockdown adotado em outros países. Vou citar só alguns aqui nessa lista: Portugal, Espanha e todos os países ali do Reino Unido. Mas olhando para cá de novo, o município de Araraquara, que fica no interior de São Paulo, é um exemplo de lockdown. A cidade fechou comércio, reduziu a frota do transporte público e restringiu sim a circulação de pessoas. As pessoas só podiam sair de casa para buscar atendimento médico, para comprar remédios ou para trabalhar nos tais serviços essenciais. No restante do Brasil, vamos pontuar o que está acontecendo. Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas, Acre e outros estados também aderem às medidas de isolamento mais duras. Nessa lista, a gente tem que colocar a cidade do Rio de Janeiro também. Nesse episódio do Item Mais, eu falo sobre as novas medidas de restrição impostas de norte a sul do país e o que ainda dá para fazer para evitar o pior cenário. Quem me acompanha nessa primeira parte da conversa é a infectologista Etel Maciel. Ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Etel, bem-vinda ao Item Mais. Minha primeira pergunta para você é sobre esse padrão aí de lockdown que nós estamos criando no nosso país. Esse cerceamento, essa restrição, eles são suficientes de fato ou a gente precisaria já, na situação atual, com recordes de mortes, de medidas mais duras para estancar o aumento de casos? Nós precisaríamos, nesse momento, de medidas mais duras, porque nós estamos vendo pela primeira vez um colapso que não é só em 2 estados. Nós estamos vendo vários estados ao mesmo tempo chegando aí com mais de 90% dos leitos já comprometidos e alguns com fila de espera, Pela primeira vez nós estamos vivenciando pacientes tendo que ser transferidos, de um estado para o outro. Então, nós estamos no pior momento da pandemia e é preciso que isso seja muito bem comunicado para a população. A única medida que nós temos agora, enquanto ainda estamos com uma vacinação muito lenta, uma vacinação que ainda não temos condições de ter um impacto na diminuição de casos e de óbitos, a única medida que temos é diminuição dessa aceleração da transmissão. E como que a gente faz isso? Restringindo a circulação de pessoas. E essas medidas, elas são fundamentais nesse momento. A gente sabe que, infelizmente, estamos num momento difícil no nosso país, uma polarização grande, inclusive com autoridades, dizendo para as pessoas que são covardes, que tem que ir para a rua, que tem que continuar a vida. Mas, nesse momento, a gente precisa comunicar às pessoas que o correto é que elas possam restringir o contato, o número de pessoas com quem a gente encontra todo dia. Isso que a gente chama de interação social. A gente tem que diminuir
essa interação, esse número de contatos que nós encontramos todo dia. E diminuindo isso, a gente diminui a chance de transmissão da doença. A gente está com hospitais lotados, o tempo de recuperação de um doente é maior, pelo que todos os especialistas estão contando para a gente. Então, fechar o comércio, mas deixar, por exemplo, no estado de São Paulo, abertas as escolas e também os templos religiosos de qualquer religião, isso é eficiente ou isso é uma bomba que pode explodir sim daqui a 2 semanas? Mona Lisa, certamente nós estamos num momento que não é o pior. Nós estamos passando pelo pior momento da pandemia, mas o pior ainda está por vir. Se nós deixarmos nesse momento de aceleração, nesse momento que a gente chega em vários estados a mais de 90% de ocupação dos leitos, se a gente deixar mais 1-2 semanas essa circulação de pessoas descontrolada, né, o número de pessoas com que a gente encontra todo dia de forma descontrolada, nós teremos as próximas 2, 3, 4 semanas de muita tristeza no Brasil. Nós poderemos chegar a mais de 2.000 pessoas mortas por dia, a gente pode chegar muito próximo a que outros países, vou colocar aqui como exemplo os Estados Unidos, chegou ao mês atrás, batendo recordes de 2.000, 2.500 pessoas morrendo por dia. Então, é muito importante que as medidas sejam implementadas agora. A gente não pode esperar colapsar para poder implementar as medidas, porque as medidas elas demoram um pouco a fazer efeito, em torno aí de 2 semanas. Então, a gente precisa implementar agora para a gente ver o efeito daqui a 2 a 3 semanas. Então, precisa ser feito agora e precisa ser feito já. Vamos falar dos riscos aí aos quais crianças, professores, funcionários estão expostos nos deslocamentos, os adolescentes também, os jovens, nos deslocamentos e nos contatos que todo mundo terá, tanto nas escolas quanto nos templos religiosos, apesar das regras de restrição. Nós precisamos pensar, Mona Lisa, que a interação social, esse aumento de encontro das pessoas com outras, ela acontece na hora que a gente sai de casa. Então, nós temos visto, e inclusive relatado, estudantes que estão retornando agora, né, professores, trabalhadores da educação e outros trabalhadores que retornam ao trabalho presencial, eles colocarem a máscara quando eles vão chegar em algum estabelecimento, ou quando eles vão entrar na escola, ou quando eles vão entrar no ônibus. É preciso compreender que a máscara ela deve ser usada antes da gente sair de casa. Colocou a máscara, aí você pode começar o seu caminho, né? Lembrando que agora, com essas novas variantes, é preciso que os ouvintes aqui compreendam, a gente não sabe no Brasil, por uma falta de exames de sequenciamento genômico do vírus, a gente não sabe como que essas variantes se espalharam totalmente. Mas parte desse aumento certamente se deve a essas novas variantes, que como não tivemos nenhuma medida, se espalharam pelo país. E essas variantes, elas são mais transmissíveis. Então é importante agora, quem puder, usar 2 máscaras. Ao invés de uma máscara, aquela máscara de tecido, usar 2 máscaras. Nós já sabemos nesse momento, com os estudos do CDC, nos Estados Unidos, que quando a gente usa 2 máscaras de tecido, ou uma máscara cirúrgica por baixo e uma máscara de tecido por cima, ou aquela máscara que a gente chama de PFF2, a gente aumenta a nossa proteção. As 2 máscaras de tecido já aumentam a filtragem em mais de 90%. Então, vai filtrando todo o ar. E se esse ar que a gente está respirando tiver alguma gotícula contendo o vírus, a gente tem uma chance aí de 90% de ter uma filtragem e que a gente não se contamine. Então, nesse momento, medidas também de maior proteção. Usar 2 máscaras ou máscaras filtrantes do tipo PFF2, né, ou N95, que são aquelas máscaras profissionais. Os profissionais de saúde usam, mas agora a indicação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é que para quem puder usar máscaras com mais poder de filtração. E lembrar que a gente tem que pensar em todo o trajeto. Saiu de casa, pegou o ônibus ou o metrô, né? E a gente está exposto. Então, utilizar máscaras melhores é sempre importante. Chegou na escola, chegou no local de trabalho, preferencialmente, higieniza as mãos ou com água e sabão ou com álcool em gel, para que você possa ficar mais protegido. E tente sempre ficar
em distanciamento físico, né? Mas um pouco mais longe das pessoas. Se a gente puder colocar em uma medida, pelo menos um braço, um pouco mais de um braço de afastamento de uma pessoa para outra. Etel, medidas restritivas não tão duras assim, e do outro lado a gente vê uma vacinação pífia no nosso país, bem lenta. Isso pode nos levar a que cenário real daqui a 2, 3 semanas, um mês? Monalisa, muitas mortes, porque essa vacinação, como você muito bem exemplificou, ela está pífia, né? Nós temos uma vacinação a conta-gotas, uma vacinação muito lenta. Nós teríamos que estar vacinando no mínimo 1,5 milhão de pessoas por dia. Nós estamos vacinando 1,5 milhão de pessoas por semana. Então, nós estamos muito aquém, muito longe do necessário para poder impactar nossa curva de casos e de óbitos. Lembrando que a gente já aprendeu um pouco os países que estão vendo, né, analisando os dados dos países que estão mais adiantados, e o nosso exemplo maior agora é Israel, que já está bem adiantado na vacinação, e a gente pôde acompanhar o impacto maior na diminuição de casos e de óbitos. Eles conseguiram, né, quando o país conseguiu vacinar 70% das pessoas acima de 60 anos. E nesses grupos estamos mais lentos ainda, Monalisa. Então, nesse momento, é importante que a gente possa ser mais assertivo com a vacinação, vacinar esse grupo de idosos para que a gente possa impactar o mais rápido possível, principalmente a nossa curva de óbitos. É importante a gente lembrar, Monalisa, e sempre fazer essa reflexão com as pessoas, que ter leito de UTI não é garantia de sobrevivência. Nós estamos vendo uma taxa muito alta de pessoas morrendo nas UTIs, porque nós ainda não temos nenhum medicamento. É importante dizermos isso, não temos nenhum medicamento contra a Covid-19. Então, o que a gente precisa fazer é prevenir a infecção. E outra coisa que agora, um estudo recente envolvendo vários hospitais aqui no Brasil, mostraram outro dado alarmante. 25% daquelas pessoas, quer dizer, 1 em cada 4 pessoas que recebem alta da UTI, morrem depois de 2 meses da alta, devido a sequelas da doença. Então, a gente precisa falar isso e falar que a melhor forma de se prevenir é não se infectar. Então, nesse momento, entender isso. Ter leito de UTI, apesar de a gente estar falando sempre do colapso do serviço de saúde, o colapso das UTIs, mas a gente precisa lembrar isso, que ter UTI também não significa sobrevivência. E a gente precisa cuidar aí da nossa saúde, usando agora 2 máscaras, distanciamento físico, higienização das mãos e esperar a vacina. Etel, muito obrigada. Venha mais conversar comigo. É sempre ótimo esse papo. Um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Um prazer sempre falar com você, Monalisa. E é claro que não dá para a gente falar de lockdown sem falar dos efeitos econômicos ou de qualquer tipo de restrição sem falar sobre o reflexo na economia. É por isso que na segunda parte desse episódio eu converso com o economista Cláudio Paiva. O Cláudio também é professor da Universidade Estadual Paulista. Cláudio, muito bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. O prazer é todo meu, Monalisa. Vamos lá olhar para essa situação tão difícil. A gente está falando de uma situação absolutamente urgente em relação à questão sanitária, em relação à saúde das pessoas, colapso, né, em vários hospitais, sistemas de saúde sem ter lugar para receber as pessoas e também as pessoas precisando sair para trazer o sustento do dia, para a comida do dia, para a comida da semana. Sem a volta urgente do auxílio emergencial, como é que a gente resolve isso? Olha, Monalisa, é uma situação muito difícil, muito complexa realmente, né? O custo econômico de qualquer grande crise econômica e sanitária é imenso, né? Com perdas de emprego, fechamento de empresas. Não existe crise econômica sem custos econômicos e sociais.
Só olhar os dados da PNAD contínua da semana passada, né, que apresentou uma taxa média de desemprego de 2020 de 13,5%. Isso nós estamos falando de 13,4 milhões de desempregados. Desses, 7,3 milhões são de pessoas que não saíram do mercado de trabalho em 2020. Né? A própria queda do PIB brasileiro ontem, né, são elementos que revelam o custo de uma crise sanitária. Mas como superar uma situação dessa? Bom, Mona Lisa, o primeiro passo para superar a crise econômica é interromper a circulação do vírus, o que significa basicamente duas coisas: dar condições econômicas efetivas para que a população faça o isolamento social e garantir vacinação do conjunto da população de maneira muito rápida. Né? Me vem à cabeça agora um artigo do historiador Yuval Noah Harari, publicado no Financial Times da semana passada, em que ele diz: podemos vencer o vírus, mas não temos a certeza se estamos dispostos a pagar o custo da vitória. É forte e faz a gente pensar. Eu preciso trazer para nossa realidade aqui brasileira. Nossa realidade brasileira é uma realidade de menos potência de auxílio, vamos dizer assim, né? A gente está ouvindo o tempo inteiro de que temos que manter o teto de gastos, que tem que ter a contrapartida, que o endividamento do Estado brasileiro, em todas as instâncias dele, ele não pode ser muito grande, porque essa conta chegará também de uma outra maneira. E a gente vê, por exemplo, olhando para os Estados Unidos, o socorro, quase 2 trilhões de dólares, né, para injetar ali na economia e dar um gás na economia. Como é que a realidade brasileira econômica, mesmo um ano depois, aponta algum caminho para a gente que não seja a perda de um lado ou do outro, ou da perda de medida verdadeira ali sanitária, cerceando mais tempo, ou da perda do outro lado, de que não deu para socorrer e a penúria econômica virá de um jeito mais forte para nós por causa da nossa fraqueza? Veja, o mundo inteiro está agindo, não é só os Estados Unidos. Se a gente olhar, todos os países do mundo estão gastando, né, estão fazendo uma política fiscal totalmente ativa nesse momento. Os gastos que nós estamos com os dados do FMI já somam mais de 4 vezes o que gastou na crise de 2008. Nós já estamos em torno de 40 vezes o tamanho do Plano Marshall, né, que foi o plano de recuperação durante a Segunda Guerra Mundial. Então não tem muita saída em dizer que a política fiscal deve ser feita, né, como um princípio básico, que é, na verdade, salvar vidas. Eu acho que esse é um princípio que conduz a gente nesse momento, especialmente quando você tem um período de mortes que batem recorde quase todos os dias. E nesse momento, falar em economias, manter o teto, me parece uma situação preocupante. Porque nós temos que buscar o equilíbrio, mas o equilíbrio seguindo um princípio fundamental que todas as vidas importam. Eu imagino o seguinte: em várias partes do país deveremos adotar o lockdown. Por quê? Porque simplesmente nós estamos chegando a um momento extremo dos nossos hospitais. E se nós não adotarmos em algumas formas o lockdown, vai se tornar muito complicada a situação. Então, poderemos tornar uma grande Manaus. Agora, isso não se faz sem planejamento. E aí eu diria para a gente ter um olhar muito estreito para aquilo que aconteceu em Manaus e, sobretudo, para o processo que ocorreu em Araraquara, que foi um lockdown diferente do resto do país, que a gente diz que foi de fato um lockdown, porque nós temos vários tipos de lockdown no Brasil. O Brasil ele tem vários jeitinhos de você transgredir as ações sociais, as formas de você ter regras de controle social, de mobilidade. E aí, nesses jeitinhos, certamente, quem olha para uma cidade que diz que adotou o lockdown e vê os resultados posteriores, diz: olha, o lockdown não funciona. Na verdade, nós temos vários tipos. Gente fazendo lockdown das 23 às 5 da manhã, pessoas fazendo das 20 horas às 5, finais de semana, e muitas vezes o resultado disso é inócuo, quase nada. E só tem mais um efeito econômico do que propriamente sanitário, que é o que nós buscamos. Nós temos que ir além disso. E Araraquara é um exemplo, uma cidade de 230 mil habitantes, que fez algo diferente. O que você está dizendo é algo muito importante. Você está dizendo para todos nós que, sim, está tendo um grau de hipocrisia no combate, que, sim, as medidas adotadas, elas estão tênues, que sim, a conta chegará para a economia também se as vidas não forem preservadas, porque sem gente não tem compra, não tem roda da economia girando. É isso? É exatamente isso. Ou seja, quando eu digo que a nossa grande saída econômica é garantir que a vacinação chegue, garantir que ocorra o isolamento, eu estou dizendo justamente isso. A superação econômica passa
pelo compromisso com a vida. Agora, eu tenho que dar condições para essa população fazer o isolamento social, né? E isso é uma relação que envolve várias coisas. Quer dizer, eu preciso entender o seguinte: para aplicar um lockdown, eu tenho que ter situações muito especiais, né? E isso ocorre quando? Quando há um colapso do sistema de saúde ou está na iminência. É isso que vai ser levado, porque a maioria dos prefeitos não querem adotar isso, a maioria dos governadores não querem, eles são levados a isso pelas circunstâncias. Deve ter um planejamento federativo e não deve ser uma decisão individualizada. Por quê? Porque nós precisamos adotar várias questões importantes. O auxílio emergencial, para que as famílias não tenham que sair para buscar alguma renda para as coisas do dia a dia, para comer. O auxílio às empresas, né, postergando, por exemplo, o recolhimento de tributos. Tem várias formas que você pode fazer para que as pessoas respeitem o lockdown. Porque senão a gente vai ter uma situação em que você tem a adoção do lockdown e não o cumprimento do lockdown. E isso acontece mesmo em situações bem rígidas. A gente está vendo isso. A gente está vendo isso na maior cidade do país em relação à relevância. Não é possível que a gente vê a maior cidade do país, o maior estado do país, São Paulo, passando por uma situação como essa, de uma ocupação nos leitos, de medidas que atendem só uma parte da população, a outra não. Parece que é aquela coisinha assim, vamos fazer para brasileiro ver? Eu estou adaptando, claro, o ditado, não é para inglês ver, é para brasileiro ver. E isso é péssimo, porque o combate ele precisa ser real porque a consequência está aí. A gente não vai ter pobre, rico, classe média, vai todo mundo para o mesmo lugar se o combate não for feito de maneira clara, real e eficiente. Exato, é isso. Quer dizer, agora a situação é muito grave, é uma crise sanitária no país. A coordenação federativa, ela é muito importante. Mas não há, né? Isso não há, evidentemente, cada um está puxando para um lado. Isso é terrível. Não há nem por parte do Palácio do Planalto, muito menos pelo maior representante do combate às questões sanitárias do país, que é o ministro da Saúde. Não há. Não há. A gente vê, sim, a todo momento crítica em relação à restrição. Agora, nas últimas horas, a gente viu o presidente Bolsonaro dizendo para os governadores repensarem a política de fechar tudo, porque eles estão preocupados com a morte de CNPJs. Como já disse Paulo Guedes, a frase foi exatamente essa: morrerão CNPJs. O que você acha de tudo que a gente já tem nesse 1 ano de pandemia no nosso Brasil em relação à política federal mesmo, de combate às manifestações e às prioridades? Olha, eu lamento muito passar por uma pandemia tendo esse descontrole federativo. Eu digo para você o seguinte: há um momento da política, haverá um momento da economia, mas nesse momento é o momento da vida, é o momento de lutar por cada uma das vidas. Cada morte que se tem anunciada, cada recorde disso, é uma vergonha para o país, mas é uma dor para milhares de famílias. Nesse momento, nós temos que resguardar, nós temos que lutar para que cada uma dessas vidas sejam salvas. Nós temos que lutar por mais vacinas, usar aquele potencial que nós tínhamos do SUS, éramos referência mundial para isso de vacinação. Precisamos fazer isso com mais rapidez. E aí a gente vai entender que a partir do momento em que as pessoas estiverem minimamente protegidas, elas vão ter condições de voltar ao mercado, trabalhar e ter um retorno forte da economia. A gente não pode esquecer o que aconteceu a partir de julho e agosto do ano passado, quando a gente achou que ia caminhar para o caos e houve uma reversão muito rápida. A economia vai fazer isso. Agora é preciso que as pessoas tenham condições. Pessoas mortas não pagam duplicatas, não pagam aluguéis, não pagam salários. Precisamos lutar pela vida. Sem dúvida, concordo plenamente. Eu sei que o momento é desafiador, mas olhar para a vida real, e a vida real é humanidade. Nesse momento a gente está vendo isso em várias partes do mundo. Gostei muito de aprender com você. Professor Cláudio, muito obrigada. Venha mais conversar comigo, cuide-se e até uma próxima. Obrigado, Mona Lisa. Que a gente possa levar uma mensagem de otimismo para a população que nesse momento sofre, chora e não vê dentro dos nossos políticos alguém que faça uma ação coordenada para tirar a gente desse grande imbróglio, dessa grande crise sanitária. Muito obrigado a todos. Chegamos ao fim dessa semana nessa situação tão preocupante, né? Mas tá aí o recado pra gente pensar e mandar o podcast pra quem ainda acha que tá tudo facinho, tranquilinho. Encaminha aí pra todo mundo, quem sabe, perceber a gravidade de fato. Pra quem ainda não percebeu, né? A gravidade do que a gente tá vivendo. Mesmo assim, eu desejo um ótimo fim de semana pra você. Entenda que é importante, sim, não aglomerar e se cuidar. Segunda-feira tem mais papo importante. Então, até lá.